A minha missão, então, aqui é falar sobre a humanização e boas práticas para a gestão de condomínios. Eu quero iniciar agradecendo o CRA por essa oportunidade, né, de trazer esse assunto voltado para condomínio, também tão importante, e como é necessário a humanização nessa área de condomínios. Eu vou, então, passar aqui. Eu sou coordenador, então, do grupo do GEAC, e nós temos, né, os membros, o Edson, a Maria Helena, o Reinaldo, a Sandra e o doutor Cristiano, que fazem parte do nosso grupo. Eu sou professora, né, do curso de Administração de Condomínios e Síndico Profissional da FECAP, e autora do livro Revolucionando o Condomínio. É um pouquinho do meu currículo, só para quem não me conhece, né, saber o quanto eu estou envolvida nessa área. Os principais objetivos do nosso grupo, né, que é de gestão de condomínios, eu acho que bastante importante, que é enfatizar a importância das administradoras para a gestão de condomínios. Hoje, né, e eu posso falar isso, assim, realmente, por experiência, que eu estou há mais de 26 anos nesta área, e observo como administrar condomínio hoje é complexo. Então, não é possível realmente nem para o síndico profissional, né, que dirá para um síndico orgânico, administrar sem ter uma boa parceria de uma empresa que seja realmente comprometida com a legislação, em cumprir todas as exigências, que o seu pessoal seja treinado para poder atender da melhor forma os condomínios, né, cuidar do patrimônio, então, de terceiros. E a nossa intenção, então, é enfatizar essa importância dessa parceria realmente necessária para uma boa gestão. Um segundo objetivo seria ampliar o campo de trabalho para o administrador. Essa área de gestão de condomínios, né, os condomínios crescem de uma forma exponencial. Hoje, para trabalhar, né, e também morar em condomínio. É uma realidade e precisa de pessoas realmente capacitadas para fazer essa gestão. Né, muitos condomínios hoje, principalmente os chamados condomínios clubes, arrecadam mais de R$1,5 milhão por mês. Né? Às vezes tem mais de 50 funcionários trabalhando, então é preciso ter responsabilidade nessa gestão. Essa administração, ela precisa ser, então, com responsabilidade, que essas empresas, então, sejam registradas no nosso Conselho Regional, para que, então, tenham, né, um código de ética, tenham um manual de responsabilidade do responsável técnico, para que a sociedade tenha, então, uma maior segurança com relação a essa importante gestão, que muitas vezes é o sonho das pessoas, aquele patrimônio. Nós temos também ainda como objetivo divulgar e orientar as boas práticas para a gestão de condomínios. Então, tudo que é mais eficiente, eu sou também contabilista e faço análise da pasta de prestação de contas, e a gente observa uma série de problemas por falta de transparência, né? Então a gente tenta orientar tanto os meus alunos como o pessoal também, por meio de palestras, a ter boas práticas, trazer transparência e eficiência maior para a gestão. Eu vou agora iniciar propriamente dito a minha palestra, falando um pouquinho da evolução do trabalho ao longo do tempo. Então, nós vamos entrar num túnel do tempo, né, de forma rápida, para falar o quanto o trabalho, a humanização, as pessoas foram importantes. E isso foi sendo percebido, tá certo, ao longo do tempo. Então, observem só, em 1850, que foi já na segunda Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam mais de 14 horas por dia, 6 dias por semana, e os salários eram super reduzidos, que mal dava para sobreviver. Então, esses operários, surgiu uma série de movimentos para a humanização e cuidar dessas pessoas. Depois de 1911, para nós, administradores, foi um importante fato, né, que ocorreu, o lançamento do segundo livro do Taylor, que trazia os princípios de administração científica. Falou do planejamento, da organização, da direção e do controle, que ainda hoje é uma referência para nós, né, para a gestão. Depois, em 1913, ainda na segunda Revolução Industrial,
Então, os contemporâneo, Henry Ford, lança a linha de montagem. E foi bastante criticado, né, tendo até filmes falando sobre essa questão, mas possibilitou o aumento da produção e até o aumento de salário para esses funcionários, porque era muito importante, né, e isso também em função dos movimentos que ocorriam de sindicatos, que começaram, então, a questionar o aumento de salários para remunerar de uma melhor forma os trabalhadores. Em 1920, então, também eu achei bastante importante essa pesquisa, a gente descobrir que o Schwartzman lançou o ciclo do PDCA para a melhoria contínua dos processos. E para haver uma melhoria contínua dos processos, é preciso envolver as pessoas. Não são máquinas que vão estar ali. É claro que o resultado final era o lucro, aumento do lucro, mas as pessoas precisavam estar envolvidas, entendendo esses objetivos para contribuir a atingir o que era o lucro. Em 1927, então, surgiu uma pesquisa bastante importante do Mayo, que falava sobre as relações humanas no trabalho. E aí, o resultado foi tão interessante porque mostrou que os benefícios concedidos, né, como intervalos de descanso, refeições também concedidas pela empresa, descansos aos sábados, né, aumentavam a produção. Então, começaram a verificar que tratar melhor as pessoas, né, e enxergando como realmente colaboradores desse processo, havia um aumento no lucro, né? Então, as pessoas começaram já a se ligar nessa questão da humanização. Aqui no Brasil, em 1930, Getúlio Vargas, então, cria o Ministério do Trabalho, também tentando, né, já cobrir de uma melhor forma os trabalhadores. Em 1941, né, a teoria motivacional de Maslow também enfatizava, né, quais seriam os assuntos que motivavam as pessoas, o que eles precisavam estar, em que fase, né, que seria mais fácil de motivá-los. Então, isso também foi bastante importante, a teoria de Maslow, ainda às vezes a gente fala sobre isso, né, houve uma série de alterações em algumas questões, mas ainda, né, essa pirâmide, ela é vista como importante, né, onde fala, então, da motivação que vem pela parte, primeiro, né, da fisiológica, depois a segurança, ter a parte social atendida, depois a autoestima e, por fim, a autorrealização, né, que seria, então, o top, né, da motivação das pessoas alcançarem, então, esse ponto da pirâmide. Então, foi bastante importante, trazendo novamente, né, como as pessoas são importantes para a produção e para a parte das empresas. Em 1943, aqui ainda no Brasil, também foi lançada a CLT, onde se traz, né, regulamenta as relações de trabalho, né, e teve uma importante reforma agora em 2017. Em 1950, então, Deming, né, ele espalha o conceito do PDCA pelo mundo, e no Japão, o professor Masaki Imai lança o ciclo Kaizen, que é muito parecido com o PDCA, né, e novamente enfocando a necessidade de treinamento e de envolvimento das pessoas. Em 1967, no Japão, ele traz, ainda nessa evolução do trabalho, o Just in Time, onde era produzido aquilo de acordo com a demanda, não tendo, então, estoques, né, e também mostra a importância do trabalho, do envolvimento das pessoas nesse processo produtivo, entendendo quais eram, né, os objetivos, então, das empresas. Em 1975, então, já na terceira fase da Revolução Industrial, foi dada a importância para a gestão dos serviços, né, então, que antes não era visto, né, com muita importância, mas hoje os serviços são muito importantes na economia e, novamente, as pessoas precisam, né, entender o que é a gestão de serviço, como motivar essas pessoas a darem o melhor resultado para as empresas, envolvê-los novamente. Em 1980, a gestão da qualidade total, então, foi colocada para o mercado, né, enfatizando, né, como é importante
para se atingir essa qualidade total, o envolvimento das pessoas. Não tem como treiná-los, né, que as pessoas estejam, então, envolvidas e motivadas a atingir aquele objetivo. Então, só vai se obter gestão de qualidade total se houver esse envolvimento das pessoas. Em 1998, entramos na quarta fase da globalização, e aí uma situação, assim, um pouco negativa, porque, como foi, né, vários países, então, envolvidos, foi percebido, né, que para buscar uma redução de custo, houve o trabalho infantil, um baixo salário, então, criando uma concorrência bastante complicada no mercado, tá certo? E uma falta de segurança social, o que nós estamos observando, né, essa concorrência, a dificuldade das empresas em função, né, dessa busca pelos baixos salários. Em 1991, surge, então, a importância da internet, né, tornando, então, o mundo menor, e isso com a globalização, né, de ter esses mercados, aí surge a internet, quer dizer, interligando todo o mundo se tornou pequeno, então, para a gente. Em 1998, o Google, né, apareceu, e em 2001, esse manifesto ágil, eu trouxe aqui como um ponto para a gente só colocar como uma referência, que ele revolucionou o método, tá certo, para se fazer os projetos de software. E esse manifesto, ele teve, assim, consequências de poder ser aplicado até em outras empresas, como eu vou falar agora, né, de ter agilidade nas respostas. É isso que o mercado hoje exige, muita agilidade. Em 2003, o LinkedIn, também fazendo essa interação da rede social, o Facebook, o Instagram em 2010, e aqui o método ágil evoluiu, né, e pode ser aplicado, então, em qualquer empresa, inclusive a de serviços. Né, isso traz todo esse envolvimento das pessoas, todo esse uso dessa tecnologia, né, facilita conhecer as pessoas e ter uma divulgação daquilo que mais satisfaz ou não as pessoas, né, e as empresas são diretamente, né, elas ficam sugestionadas por essas questões, né, porque as pessoas estão conversando, colocando as suas opiniões na rede social, e até o recrutamento hoje das empresas utilizam essas relações, isso que está disponível das pessoas para fazer o recrutamento. Aqui, agora, né, quando a gente está falando de humanização das pessoas, a Covid-19 trouxe agora, né, em 2020, uma importância muito grande para a humanização das relações. Eu vou só fechar essa questão, acho que para facilitar, dos condomínios e das administradoras. Nas administradoras foi muito importante, né, ser bastante ágil na tomada de decisão das pessoas que tinham algum tipo de risco com relação à contaminação, pudessem trabalhar home office. Então, o trabalho home office, que foi praticamente legalizado, vamos falar assim, pela reforma trabalhista em 2017, entrou com tudo agora com relação a essa questão do Covid, porque as pessoas foram obrigadas a trabalhar home office. Muitos, né? E aqueles que não trabalharam home office, por exemplo, como a questão dos condomínios, dos porteiros, dos faxineiros mesmo, do zelador, continuaram a trabalhar, e eu acho que, pelo que eu converso também com as pessoas, né, percebem a importância desses funcionários, né, se deu, e a mídia comentou muito, né, sobre a importância dos médicos, dos enfermeiros, nessa questão do Covid, mas do nosso lado, os condomínios não deixaram de funcionar, não deixaram de ter o seu lixo recolhido, de ter o atendimento da portaria, ainda quando tem o funcionário mesmo, né, eles continuaram a fazer o atendimento. Então, eu considero as pessoas começaram a perceber o valor dessas pessoas, que o condomínio é necessário ter, e uma aproximação maior com essas pessoas. Os moradores, do outro lado também, os moradores, o síndico pôde perceber, né,
ser mais sensível para entender o problema de cada um. Aqueles que adoeciam, aqueles que precisavam ficar realmente afastados, que não podiam nem, né, andar pelas áreas do condomínio, era preciso cuidar da comunidade. Então, houve realmente uma aproximação maior das pessoas, né? E a mesma coisa da administradora. Os problemas do seu cliente, o que está acontecendo, né? Houve um aumento de inadimplência, as pessoas, né, sofreram questões de desemprego, então tudo isso aproximou, né? Há a necessidade realmente de ter essa visão mais humana e não ser máquina, né? Porque do outro lado do negócio são pessoas que estão sofrendo, estão passando por necessidade, por medos, né? Então tudo isso precisa ser analisado realmente não só, né, pelo síndico, mas também do lado da administradora. Obrigado, né, a ver essa questão mais humana. Aqui, olha só, vou abordar, né, as mudanças na forma de gerenciar os recursos humanos. Agora, as empresas, né, então as administradoras, mesmo os condomínios, têm um mix de pessoas trabalhando, né, nessa questão. Esse mix, né, faz com que os gestores tenham que ter uma percepção assim diferenciada na forma de tratar, de como motivar essas pessoas, porque cada um deles tem objetivos diferentes e necessidades diferentes, né? Então, o que a gente falava das gerações do pessoal mais antigo, né, a geração baby boomer, que eles tinham, olha só, né, o sonho deles, né, era trabalhar numa outra única empresa, né, ter realmente fidelidade, aquilo era uma coisa importante, passar a sua vida trabalhando numa mesma empresa. E se respeitava muito, né, a hierarquia. Agora, hoje, a geração que a gente chama X, Y, Z, né, ela busca realmente diversificar, busca novos desafios, tá certo? Obter resultados imediatos, eles têm pressa de resultados. O trabalho preferem sem burocracia, sem formalidade, né, ser muito mais direto. Então, esse mix de relações entre o pessoal mais antigo e os mais jovens, eu acho que traz um amadurecimento, um crescimento muito grande para os dois lados, que há um aprendizado muito grande. Então, o pessoal da geração, né, XYZ, eles buscam reconhecimento e satisfação no trabalho. Isso, melhor qualidade de vida, processos dinâmicos, tá certo? E empresas mais humanizadas. Aqui, eu trago esse gráfico, que ele é um pouco antigo, mas mostra de uma pesquisa realizada pela revista Você S.A., onde traz, né, índices de 2009 a 2012, mas olha só que coisa interessante, já mostra de forma bastante clara que o que motiva as pessoas no trabalho e as empresas que são consideradas, então, melhores para se trabalhar, as empresas que enfatizam e que dão oportunidade desses funcionários terem maior satisfação, né, e motivação no trabalho. Então, isso, né, foi mostrado, então, de forma bastante acentuada aqui em 2012, né, com esse ponto. O que motiva as pessoas? Eles buscam satisfação no trabalho, melhor qualidade de vida. Aqui, né, como as administradoras, então, eu vou falar, podem vencer os desafios e obter sucesso, porque não é fácil lidar com tudo isso, né? Eles buscam, as empresas, fidelizar, são dos talentos, né, para que não tenha uma rotatividade grande, e também dos clientes, porque nós queremos ampliar a nossa carteira, né, mas manter aqueles que já estão com a nossa empresa. Então, ele tem também o desafio da humanização e da lucratividade, né? Não é fácil ter tudo isso, como fazer esse gerenciamento. Então, a dica aqui que eu coloco é necessário para poder contemplar aqueles objetivos, a mudança na forma de gerenciar envolve o quê? Uma mudança de mentalidade, que a gente chama de mindset, onde é necessário, então, ter uma maior flexibilidade, competências, treinamento constante para passar segurança, então, para as pessoas, passar empowerment, que a gente fala, né, para que eles tenham, então, a possibilidade de tomar decisões, tá certo? Tomando ações mais acertadas, isso com
a capacitação, agilidade. Hoje o mercado pede, não dá para você esperar ter uma tecnologia, quando eu puder eu vou investir num computador mais novo. Não é possível, você tem que estar atento a tudo isso. E essas necessidades não só da parte tecnológica, mas também das pessoas, né? Então, os valores, eles vão mudando e o empresário precisa estar captando tudo isso. Aqui eu trago essa forma, né, que eu acho que pode se organizar um pouquinho essas mudanças. Então, vendo a parte do negócio, a empresa, né, precisa então estar atento que serviços que vão ser oferecidos, né, porque aquele serviço que for oferecido precisa ser o de melhor qualidade, certo? Então eu posso, não é atender tudo, não, eu posso escolher o que eu vou me capacitar. Quais são os desejos dos clientes? Eu preciso ter isso de forma bastante clara para poder atender, né? As respostas precisam ser rápidas e eu preciso ter metas a ser atingidas, né? E aí eu vou buscar atender. Do outro lado, super importante, os colaboradores. Então, a necessidade de que tenha um trabalho em equipe, que as pessoas entendam o que é a equipe, todos os ciclos da empresa estejam interligados, porque é um sistema, um dependendo do outro. Eles precisam estar motivados, ter uma comunicação, então, entre as áreas muito grande e, claro, que treinamento o tempo todo. Os processos, então, nós vamos precisar dividir as estratégias, que vai ser, então, buscada, né? Os métodos que nós vamos utilizar, quais serão as ferramentas para poder até fazer a mensuração dos indicadores. Então, isso precisa estar muito claro. Eu não vou ter sucesso se tudo isso não estiver, né, dentro dos meus objetivos e forma clara na minha cultura, que envolve as normas que nós vamos ter que atender, ter um código de conduta, porque é muito importante isso, ficar tanto para os gestores como para os colaboradores, para os prestadores de serviço, todo mundo estar, né, no mesmo sentido, com o mesmo objetivo, remando para o mesmo lado. E quais são, deixar muito claro os valores da organização, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, essas mudanças que ocorrem, né, devem ser visto esses 4 pontos para poder facilitar, atingir e obter sucesso à empresa. Agora eu vou falar rapidamente algumas ações para humanizar, então, a administradora. Manter propósitos. Olha só, pessoal, hoje se fala muito de propósitos, não é nem o de objetivos. Manter propósitos de existência que vão além dos aspectos, então, financeiros. O financeiro deve ser o que é a consequência do seu bom trabalho, o resultado, né? Claro, todo mundo busca o lucro, mas os seus propósitos em humanizar, tá certo? Em tratar, em ser ético, tudo isso é que vai fazer com que você tenha resultados financeiros e construa, tá certo? A sua base sólida do seu negócio. Depois, alinhar harmoniosamente os interesses de todos os envolvidos na organização, tanto interno como externo. Então, precisa, todo mundo que é aquela equipe, né, ela precisa entender o que você pretende e eles estarem alinhados, já perceberem a importância de contribuírem para isso, e aquilo fazer eco para eles, achar também importante. Esse vai ser a verdadeira equipe. Que ter pequenas diferenças salariais entre os cargos de liderança e as demais funções, né? Isso também é importante. Remunerar melhor seus colaboradores que os concorrentes, então estar atento para que eles sejam realmente bem pagos e que você possa, então, reter as pessoas, né? Investir em treinamento, né? Isso já comentei. Buscar uma baixa rotatividade dos trabalhadores, dos colaboradores, em função dessa harmonia de interesses, né, deles perceberem como eles são importantes para a organização e que realmente estão contribuindo para esse crescimento, e eles perceberem isso, vai fazer com que haja baixa rotatividade. Reter clientes é bastante importante, sem aumento do investimento de marketing, porque aquele boca a boca, né, do serviço bem feito,
A gente investir, então, claro, em redes sociais, nós vamos investir num bom site, mas o melhor mesmo é um bom trabalho. Ter fornecedores como parceiros, né, e que realmente eles compreendam também quais são os seus objetivos, de forma que nós vamos colaborar para o crescimento deles e eles também para o crescimento da nossa empresa. Considerar, né, que a sua cultura corporativa é o seu maior patrimônio, né, os seus valores. Ser inovador, hoje pede-se muito isso, estar atento às modificações que a tecnologia nos permite fazer de forma rápida e, claro, adaptar-se às mudanças de cenário, né? Darwin já comentava que as espécies que sobrevivem, né, não são as mais fortes, tá certo? Mas aquelas que se adaptam às mudanças. Isso vale para qualquer um de nós, certo? E aqui eu vou falar, né, sobre algumas práticas, boas práticas para essa gestão de condomínio que inclui a humanização. Ferramentas de gestão. Então, usar o PDCA, como eu já comentei aqui com vocês, né? Onde eu vou planejar, então tem que envolver as pessoas. Quando eu vou executar da melhor forma, então eles estão também enquadrados. Nós vamos verificar o que atingimos e o que não atingimos e vamos fazer as correções. Fazer gestão é usar o tempo inteiro esse ciclo do PDCA, se buscando o quê? Uma melhoria constante, que isso que é importante, né, para esse mundo que a gente vive hoje. E para a gente poder ter esse retorno das informações, sempre realizar pesquisas, tá certo? Então, eu posso usar o SurveyMonkey, usar o Google Form, e essa pesquisa, ela envolve não só os meus clientes, para saber a satisfação, o que nós podemos melhorar para atendê-los, né, de forma a retê-los na nossa empresa e satisfeitos e divulgando cada vez mais a nossa empresa, como também para os nossos colaboradores, tá certo? A gente fazer pesquisa, não só aquela avaliação da direção para o funcionário, avaliando o colaborador, mas também do colaborador para os gerentes, né, que seria aquela avaliação 360 graus, onde há essa avaliação. Isso é muito importante para um crescimento da empresa e muito utilizado nos dias de hoje. Ter uma boa comunicação, né, um canal de comunicação amplo, tá certo? Pode ser por circulares, e-mails, ter um contato pessoal, tá certo? Com a pessoa, dar essa oportunidade para a pessoa marcar um horário de atendimento. Se for administradora, né, atender o seu cliente. Se for o síndico, né, atender o morador, né, onde eu vou recebê-lo de uma forma, né, com conforto, tá certo? Com um suquinho, com um ar-condicionado, um lugar bem fresquinho, para poder conversar e entender melhor essa necessidade. Então, esse contato pessoal é muito importante. E ter, claro, que aplicativos, a tecnologia, ela vem para nos auxiliar e trazer uma maior produtividade. Nós vamos utilizar a tecnologia de forma que sobre mais tempo para a gente atender o cliente e tornar o trabalho mais humanizado. Aqui, ainda, como boas práticas, há transparência, né, onde, tendo transparência, vai facilitar, né, essa administração vai se tornar mais humana, porque o cliente vai compreender, todos os moradores, né, os demonstrativos, então, distribuídos mensalmente, de ser claros, tá certo? Transparência, porque transparência lhe traz essa noção importante, que é a clareza, o entendimento, né? Então, os demonstrativos distribuídos mensalmente, as pastas de prestação de conta, hoje podem ser digitalizadas para que esses moradores, então, tenham acesso, né, a todos os documentos, então não precisa ficar pedindo, marcar horário, ele vai ter essa pasta, tá certo? Lá no site dele, no horário que ele quiser, então, verificar todos os documentos. Mas eu não, embora tenha essa pasta, né, virtual, é importante também que se tenha a pasta física. Reuniões mensais com os conselheiros, também é importante, a ata, né,
participação de comissão de obra, contratação de auditoria preventiva, tudo isso para tornar mais transparente, e conflitos mediados por profissionais. Uma votação secreta para não haver conflito, então, de opiniões, eu acho que deve ser incentivado. Hoje tem as assembleias até virtuais, que eu acho que vai ser uma coisa também que vai permanecer. Então, a gente tem o voto por meio de cédula, mas hoje tem aplicativos também e aparelhos que fazem essa avaliação de uma forma bastante tranquila. Aqui, né, uma coisa que eu quero até colocar importante para vocês, é a implantação de um código de conduta, como eu já comentei, o nosso grupo GEAC está finalizando um código de conduta próprio para as administradoras e gestores de condomínio. Em breve vocês vão ter essa notícia, que nós vamos realizar um webinar próprio para o lançamento desse código de conduta, porque isso é muito importante para trazer a humanização e uma melhor qualidade para os serviços prestados. E finalizando aqui, humanizar a empresa. Não é torná-la, né, como a gente fala, só com aplicativos. Hoje tem muitas empresas que é só tecnologia, plataforma de administração de condomínios. E eu acho que não é só a máquina, tá certo? Do outro lado, nós temos seres humanos que não são máquinas e que precisam, às vezes, como mostra a imagem, de um abraço, tá certo? De um colo, porque a administração de condomínio tem vários problemas, né, que às vezes precisa dessa sensibilidade. Reforçar os propósitos da empresa, né, na humanização. Então, tanto na definição da missão, da visão e dos valores, incluir essa humanização. Essa vai ser uma empresa que com certeza vai ter maior sucesso. E aqui, finalizando mesmo, né, aqui o pensamento do Herbert Keller, que ele coloca, né, que é o líder da South Airlines, né, há 45 anos ele já coloca que eu penso que a liderança é valorizar o tempo que você gasta com a sua equipe, mais do que qualquer outra coisa que venha fazer. Seus colaboradores vêm em primeiro lugar. Se você trabalhá-los bem, sabe o que vai acontecer? Seus clientes voltam, e isso vai fazer os acionistas felizes, porque vai aumentar o lucro, com certeza. E comece com os colaboradores e o resto seguirá o lucro, né? Como eu falei anteriormente, humanizar, né? Tornar a empresa, então, uma equipe de trabalho, vai, com certeza, trazer resultados bastante positivos financeiros. Pessoal, seria isso que eu queria colocar aqui para vocês. Eu deixo aqui o meu e-mail, né? Meu muito obrigada, roseli@ocondomínio.com.br, e o meu site, www.ocondomínio.com.br. Eu vou, então, interromper aqui a minha apresentação. Acho que já foi? Já foi, tudo certinho. Já foi? Já foi? Beleza. Já estamos nós aqui na sala, professor. Olá, Daniel. Boa Tudo tarde. Bem? Estou assumindo aqui temporariamente o lugar da Maria. Para passar o recado de forma tão rápida? Perfeitamente. Se adequou muito bem aos 30 minutos. A missão é dura, né? 30 minutos. É dura, porque eu falo muito, até meus alunos que vão estar aí assistindo vão falar, coitada da professora, viu? Ter só esse tempo para falar tudo isso, né? Mas acho que eu consegui. Conseguiu. Professora Roseli, a Clara, ela se apresentou no início da palestra dela hoje, né? Mas ela é tranquilamente, aí, claro que ela não diria isso, mas a professora Roseli é tranquilamente uma das maiores, se não for a maior autoridade no nosso país sobre gestão de condomínios, né? E a gente fica feliz por ela estar tantos anos aqui na frente do nosso grupo de gestão de condomínios. Ela é, na realidade, a fundadora desse grupo e também conselheira do CRA. Então, é um assunto que o CRA, certamente a professora mencionou aí que o grupo em breve vai lançar um código de conduta para o administrador à frente das administradoras de condomínio. Certamente é um material que vai ser referência para nortear esses administradores que almejam atuar nessa área, né? Então, nós utilizamos, Daniel, como respaldo, claro, né, o nosso código de ética do administrador e o manual da responsabilidade técnica, né, do administrador. Então, a gente menciona no nosso código de conduta todos os artigos mais importantes para dar esse embasamento. Sem dúvida. É muito bacana, eu acho, para essa nossa área.
Professor, o que eu queria te perguntar, né, a senhora, na interpretação da senhora, a chegada da pandemia e os impactos que a pandemia, não vou citar os impactos, todo mundo já conhece, mas os impactos que a pandemia causou na rotina dos condomínios, na sua opinião, aflorou ou evidenciou a necessidade dos condomínios terem uma administração profissional à frente de suas gestões? Dá para falar um pouquinho sobre isso? Ah, eu acho que sim, Daniel, porque em função da agilidade que era necessário, circulares, né, tomada de decisões assim rápidas, até muitas vezes, né, necessário organizar assembleias virtuais. Então, as administradoras que proporcionaram essa facilidade, né, para os condomínios para a realização, tá certo? E todo aquele embasamento até legal para o uso da máscara, né, para o fechamento das áreas comuns. Então, foi bastante importante o trabalho das administradoras para orientar os síndicos com relação a isso, né? Até no caso de acordos que foram realizados também nesse período. Então, eu vejo, assim, como um ponto muito importante o trabalho das administradoras, para permitir, né, que o síndico conseguisse dar essa resposta rápida, porque é necessário, né, rapidez, não dá para demorar, não. Legal, professora. A Maria José, ela pergunta, né, ela pede como enfrentar a concorrência desleal de administradoras que atuam no mercado sem ter à frente um profissional da administração. Ah, essa questão, Maria, né? Nós falamos bastante, é um assunto bastante preocupante para o nosso grupo, e eu acredito que cada vez mais essa divulgação, esse trabalho que nós estamos fazendo, né, essa oportunidade do CRA, da gente divulgar isso, porque as empresas não tendo registro no conselho, elas não têm habilitação para exercer a atividade. Então, eu acho que o mercado precisa ter cada vez mais esse conhecimento, e é isso que nós estamos fazendo, né, em divulgar a importância de ter um profissional, então, registrado. Os valores, e quando se participa, e eu vejo até os meus alunos que comentam isso, né, que participam de concorrência e com empresas, então, que não são registradas, que oferecem, às vezes, um salário mínimo como honorários, né? Então, que trabalho que ela vai entregar, né? Que condição, que suporte que vai dar para o síndico. Então, é importante que cada vez mais as pessoas se conscientizem, né, que consultem o Conselho Regional, porque lá nós temos no site, né, como consultar para saber se a empresa e o profissional é registrado, e isso que nós precisamos entregar. Quando você participar de uma concorrência, que você perceba, né, que essa pessoa não é habilitada, enfocar, sabe, essa questão de ser registrada, de ter habilitação realmente para exercer, de ter um código de ética por trás, dando suporte, né, para isso, que vai realmente a sociedade ficar mais segura, né, isso que a gente precisa trabalhar, e contamos, né, com todos os administradores para essa missão, que não é fácil, mas o Conselho está atento, até para as questões também de fiscalização, para que a gente possa ir cada vez mais diminuindo essa concorrência. Perfeito, professora. Pessoal, só um último recado antes da gente se despedir, agradecendo a brilhante apresentação da professora Roseli. Existem outras entrevistas aqui nesse canal mesmo, feitas com a professora, então quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema, só digitar o nome da professora Roseli Schwartz aí na busca do nosso canal, que vocês vão encontrar as outras entrevistas que a gente já realizou com ela aqui, ok? E assim, então, acompanha também nossas redes sociais, que assim que esse código de conduta sair, a gente vai fazer uma divulgação ampla nas nossas redes. Se você já estiver nos seguindo aí, vocês vão conhecer esse conteúdo antes. Então, professora, mais uma vez, obrigado, missão cumprida, mais um Obrigada, obrigada, Daniel, obrigado a todos do CRA pela organização do evento, que foi fantástico, né? Parabéns aí a todos, e desejo aos outros colegas palestrantes também, né, que tenham bastante sucesso e que a gente possa, né, nesse ENCOAD, que é o Encontro do Conhecimento em Administração, um evento fantástico, maravilhoso mesmo, e todos estão
De parabéns aí do CRA, viu? Muito obrigado por essa oportunidade. Uma boa tarde a todos.